A ideia de escrever um livro surgiu da necessidade minha de lidar melhor com a língua portuguesa. Eu comecei a escrever em 2011 e eu já fazia uns 3 anos que eu estava no Brasil. Eu já tinha uma boa capacidade de me comunicar oralmente, eu conseguia ler, naquela época eu já tinha lido vários livros. E eu achei que estava na hora de tentar aprender a escrita. Daí, para não ter que passar por um processo de alfabetização, de gramática, de coisas que eu acho ainda meio chato, um método chato de se aprender uma língua, eu pensei, eu vou tentar eu escrever alguma coisa e tentar me basear nos conhecimentos que eu tenho, nos livros que eu tinha lido, e foi começar a escrever. A história é uma história de ficção, por uma questão de facilidade e também de não gostar muito de ter que ir atrás de história para fazer um romance tipo baseado em fatos históricos reais. Eu resolvi fazer uma história de ficção, também por gostar muito do estilo da coisa assim, de história de ficção mesmo. Eu acho elas legais, elas escondem mundos paralelos, outros mundos, onde as regras não são iguaizinhas a do mundo que a gente vive. Então a história foi nascendo aos poucos. Na época eu trabalhava numa marmoraria e não tinha muito tempo assim de sentar lá e tentar querer fazer isso. Então eu fazia isso aos poucos, aproveitando os minutos de folga entre um trabalhinho e outro. E eu ficava anotando o dia inteiro, passava o dia anotando as ideias, tentando desenvolver elas, só que assim, tudo em italiano. Eu tinha um manuscrito do livro, que é um monte de folha. Eu catava qualquer folha que eu tinha à disposição, qualquer espaço branco que dava para escrever, eu tô com ele guardado. Eu ficava o dia então escrevendo assim, anotando tudo em italiano, porque assim, a ideia na hora que surge, você tem que ficar botando ela no papel, porque ela da mesma forma, com a mesma rapidez que veio à tua cabeça, ela sai dela também. Então eu fiquei anotando tudo, ficava anotando, a história ia se desenrolando, tentando fazer tudo bonito nos detalhes. E à noite eu traduzia o que eu tinha escrito em italiano para o português. Daí sim, eu conseguia sentar e passar umas 2, 3 horas lá no computador, me ajudando com a internet, com os tradutores, e muitas coisas eu perguntava para minha esposa. Ela me ajudou na realização, como que forma a frase, como que escreve, como que conjuga o verbo. E vai indo, os acentos, que realmente são a coisa que eu mais acho complicado na língua portuguesa. Todos esses acentos que aparecem graficamente na escrita. E o italiano não tem essas coisas, não tem tantos assim, tudo isso pelo menos. Mas aí, a história conta as aventuras de um menino. No livro começa, o menino tem 10 anos, então poderia dizer que a história se encaixaria numa literatura infanto-juvenil, pelas aventuras mesmo que se passam, pelas vivências, pelas emoções que são contadas dentro do livro, a formação dos eventos, os caráteres que ficam forjando, né, uma pessoa desde essa idade da pré-adolescência, né, 10 anos para frente. Então realmente eu passei meses anotando, escrevendo, traduzindo. Eu posso até perceber a minha evolução ao longo do livro. O livro tem umas 450 páginas. Dá para perceber a evolução que eu tive na escrita, se comparar o primeiro capítulo com o último.
realmente, eu acho que foi muito útil para mim na intenção que eu tinha de aprender a escrever. Eu estou revisando a história e eu vejo assim um monte de erros e eu estou tentando ajustar isso. Só que isso não vai ser suficiente se eu pretendo que o livro seja publicado. Vai ter que passar por uma revisão profissional. Daí tem todo o trabalho da questão da capa, todas essas coisas que eu queria que fosse uma empresa fazendo isso. Porque tem tudo um estudo até disso, tem todas umas coisas, não é que qualquer um. Você pode escrever a tua história. Beleza, você tem uma ideia genial, uma história bonita, você escreve ela. Mas o resto, para ela se transformar em um livro, tem que passar por um processo por profissionais. Por isso que eu tô com a campanha, porque eu gostaria muito de fazer com que o livro passasse pelas mãos de alguém profissional e que seria feito um lançamento digno da obra, assim, que eu acho que merece. Eu acredito que a história é bonita, que vale a pena. Bom, por enquanto é só isso. Eu vou com certeza falar mais sobre o livro, vou falar mais sobre detalhes, sobre os personagens, o mundo onde eles interagem, e espero cada vez chamar mais a atenção de mais pessoas até chegar no ponto de que a coisa se concretize mesmo. Então, assim, eu penso realmente a contribuição de cada um, quem puder, cada um contribui do jeito que pode. Comente, fale, compartilhe, vai compartilhando, faça de modo que mais pessoas tomem conhecimento desse meu projeto. Para que no final a coisa possa se tornar realidade e eu possa voltar a escrever, porque a história ela tem uma conclusão, claro, o capítulo fecha, mas tem pontos em aberto que ficam, pois a minha ideia original era de uma trilogia. Bom, então é isso por enquanto. Eu agradeço todo o apoio, todo o carinho que eu estou recebendo para esse meu projeto, e logo eu falarei mais sobre o livro e quem sabe não dou alguma antecipação sobre o que se fala nele, sobre as aventuras do Aniel, um menino de 10 anos que mora em Darwan, um planeta longe, longe, longe da Terra, mesmo assim perto dela. Tchau pra vocês.